Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada. Vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não ficar numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo, se não se aportar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir amar, tudo vai ser igual. Muito amor de Deus aí na sua casa vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo vai ser sem igual. Pois sem o amor de Deus tudo vai ser igual. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso culto online. Que bom que a gente pode ter esse tempo de refletir na palavra de Deus, de poder buscar o nosso Deus, querer ouvir Ele orientando a nossa vida, para que a gente possa entender como tudo pode ser novo no ano de 2021. E nós estamos, então, refletindo sobre o versículo, né, como o texto base de 2 Coríntios 5,17, que diz: porque se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós estamos entendendo que, nessa série de mensagens, que o segredo para que haja mudança na nossa vida, para que em qualquer ano que a gente vai entrar, seja muito bom, seja tudo novo, está em estar em Cristo.
Somente é possível haver mudança de vida se nós estamos em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em tantos outros textos. Efésios 1, 13 a 14, ele vai dizer: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então Paulo ele vai seguindo também na mesma coisa, ele vai dizendo, olha, quando vocês creram na palavra, vocês foram selados em Cristo, e aí ele vai falando na carta aos Efésios como isso vai transformando a vida do cristão. E é nessa carta que nós estamos baseando a nossa série de mensagens, ou seja, estar em Cristo é o segredo para qualquer mudança que você busca no ano de 2021. Que assim você possa estar aberto a ouvir mais uma vez Deus falando com você para que tudo se faça novo. Eu quero te convidar a nós orarmos. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo de culto online. Nós queremos assim aquietar o nosso coração para poder ouvir a Tua voz falando conosco. Assim, Senhor, aceite o nosso louvor, também fale conosco ao mesmo tempo através de cada palavra, de cada hino que nós cantarmos e também da Tua palavra nesse culto online. É isso que nós te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim.
e já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, Nosso vida, verdade, caminho nossa força e paz, luz sobre as trevas, Redentor, Cristo, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e rei. para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo da luz. Então nós estamos nos aproximando do fim de uma série. Nós estamos no penúltimo assunto dessa série de mensagens com o tema Tudo se fez novo, ao qual nós estamos olhando para a carta de Efésios, como eu já falei no início desse culto online, e tentando então observar quais são as coisas que o apóstolo Paulo fala que em Cristo se fazem novas na nossa vida. E nós entendemos então, começando lá em Efésios capítulo 2, que a primeira mudança que em Cristo acontece em nós é que nós recebemos uma nova vida. Então, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos antes de Cristo porque nos afastamos de Deus. E em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós ganhamos uma nova vida. Ele nos ressuscita. A segunda coisa que nós podemos entender que se fez nova quando nós estávamos pertencendo a Cristo é que nós ganhamos uma nova responsabilidade. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 3. Então, quando chega no final de ano e no início de um novo, nós fazemos grandes propósitos, muitas listas do que nós queremos mudar. Mas Paulo vem dizer que a principal responsabilidade que nós precisamos ter nas nossas vidas e que vai refletir em todas as outras áreas da nossa vida é a responsabilidade de pregar o Evangelho. Então, se você quer vivenciar algo novo, um ano diferente, tenha uma nova vida em Cristo, receba essa nova vida e ganhe uma nova responsabilidade. Assuma essa responsabilidade como sendo o seu principal propósito do ano de 2020. Hoje nós vamos falar sobre
o desafio que é viver uma nova mentalidade. Quando nós estamos em Cristo, nós também precisamos receber uma nova mentalidade para que o ano se faça novo. E é muito comum nós ouvimos falar no meio da psicologia e da filosofia que nós somos, quando nós vamos falar de mentalidade, de pensamento, que nós somos aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Durante muitos anos, nós nos acostumamos até mesmo a ouvir de religiões esotéricas e até mesmo filosofias antigas, que nós precisamos, por exemplo, pensar positivo para que as coisas deem certo na nossa vida. Para nós cristãos, isso sempre foi encarado de maneira hostil e até mesmo como uma crendice religiosa. Você dizer, olha, pense positivo, para muitos cristãos era quase algo inconcebível. No entanto, quando nós olhamos atualmente para a ciência e todas as pesquisas, tudo aquilo que eles têm feito na modernidade, por assim dizer, e na pós-modernidade, a ciência está começando a confirmar que talvez a filosofia, essas religiões não estão tão erradas assim de que um pensamento bom, positivo é importante. Por exemplo, existe uma área da ciência que se chama de neurociência. E eles têm descoberto que existe uma neurociência da felicidade. Nessas pesquisas que esse grupo de cientistas tem feito, psiquiatras e psicólogos, eles têm investigado quais áreas do nosso cérebro estão associadas à sensação de felicidade, sentimentos bons e de felicidade. E enquanto eles buscaram nesses estudos, descobrir essa área, eles começaram também a se perguntar por que algumas pessoas têm transtorno de depressão, por que algumas pessoas manifestam transtornos mentais. E eles começaram, então, a perceber que determinadas áreas do cérebro, quando ativadas, elas são responsáveis por gerar um sentimento de bem-estar e de felicidade e de saúde dentro de nós. Pessoas felizes, elas são mais capazes de reagir positivamente diante de situações negativas, elas são menos impactadas pelo estresse, elas se mostram mais resilientes diante da adversidade, elas são capazes de manter as emoções positivas e elas conseguem, então, assim, viver uma vida, de alguma maneira, muito melhor do que outras pessoas. Bom, então, se a gente olha o que a neurociência tem descoberto, a gente precisa afirmar, em primeiro lugar, que se nos últimos anos da nossa vida talvez tenha sido ruim, e com poucos motivos de felicidade, de alguma maneira, a culpa é nossa. De alguma maneira, se nós estamos experimentando ano após ano profissões que a gente não está satisfeito, se nós estamos frustrados com a nossa família, se estamos frustrados com os nossos relacionamentos de amizade, o que a neurociência confirma para a gente é que, bom, aquilo que você tem pensado e está se refletindo em atitudes, nós somos o que pensamos, você precisa fazer algo para mudar, porque as suas atitudes são responsabilidade sua, a culpa é sua do que está acontecendo de alguma maneira na sua vida. Por isso, se nós queremos ter um ano melhor, a consequência lógica, segundo a neurociência, é o pensamento, a mentalidade, a nossa mentalidade precisa ser nova. Mas, ainda assim, a pergunta que a neurociência talvez não responda é: quais são os pensamentos que precisam ser abandonados e por quais pensamentos nós precisamos substituir a nossa mentalidade? O que deve permanecer na nossa mente? E nós vamos olhar que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 24, ele vem falar justamente a respeito disso, e eu quero convidar você a ler comigo Efésios, capítulo 4, versículo 17 até o 24, que diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza.
Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Até aqui, o nosso texto. Bom, se a gente vai falar de mudança e mudança de pensamento, há um ponto que, quando eu olhei para esse texto do apóstolo Paulo, me chamou a atenção e que muitas vezes, quando a gente fala de final de ano, início de novo, muitas pessoas, num primeiro momento, pensam de que mudança tem a ver com qualquer outra atitude, menos mudança de pensamento. E aí nós vamos ver que o nosso povo brasileiro, de modo especial, é muito de crendices, esotérico. Quantas coisas a gente inventa, né, no final de ano que se a gente fizer, o ano vai ser bom, vai ser diferente. Pular 7 ondas e assim por diante. E uma das coisas que me destacou aqui, não é que o apóstolo Paulo está falando diretamente a ver com isso, mas de alguma maneira ele ajuda a dizer que isso não tem a ver, que não vai gerar mudança, que é, no final de ano a gente costuma, né, na virada do ano, escolher uma roupa para vestir, né, e ainda tem que ser de uma cor específica. Então a gente escolhe aquilo que a gente vai se vestir na expectativa de que no dia 1º tudo seja novo. E olha o que o apóstolo Paulo diz, ele fala, olha, quanto à antiga maneira, versículo 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do quê? Não é de se tirar uma roupa que tem a cor errada, mas se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então Paulo está dizendo, olha, quer saber o que importa você se vestir? Não tem a ver com cor para o seu ano ser novo. Para que haja mudanças, tem a ver com um modo de pensamento. E ele diz, só há 2 modos de pensar. Há um modo daquele antigo homem afastado de Deus, e que é esse que você precisa abandonar, e há um novo homem que você precisa viver semelhante a Jesus. E como que é, então, as características, né, dessa mentalidade antiga? É isso que Paulo vai dizer aqui. 4 pontos que ele vai, então, 4 características que ele vai dizer da mentalidade antiga. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer o seguinte, mentalidade antiga. Futilidade, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Então, quando Paulo vem dizer, olha, a antiga maneira de pensar, o modo que vocês viviam, né, antes de pertencer a Cristo, era um pensamento fútil. Ou seja, ele está dizendo aqui, muito mais do que a gente olhar para a futilidade, alguns outros pontos que é interessante a gente observar. A palavra grega original vem de mataiotes, que tem a ver com vazio, sem valor e sem finalidade. E quando nós vamos olhar Paulo usando essa palavra em outros contextos, nós vamos entender melhor o que ele quer dizer com futilidade. Presta atenção aqui, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, 19 a 20, onde Paulo diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabem como são fúteis. Então, o que Paulo diz aqui, que é o contexto que faz a gente entender o que Paulo entende como algo fútil, como pensamento fútil, ele está dizendo, olha, o ser humano se considera muito sábio. O ser humano acha que entende de tudo, que tem inteligência suficiente para resolver todos os problemas. E uma questão que eu acho, então, importante observar aqui, na nossa época, não só na época de Paulo, que Paulo está questionando a sabedoria do mundo, chamando isso de futilidade, é que nós vivemos numa época que provavelmente, em nenhum outro momento da história da humanidade, tantas pessoas tiveram a possibilidade de estudar. Nós olhamos para as pessoas à nossa volta, todos os pais, ou a grande maioria, incentivam os seus filhos a fazer uma faculdade. Quase todo mundo tem feito uma faculdade, e não somente isso, as pessoas fazem uma faculdade, fazem mestrado, doutorado, e dentro de cada profissão ainda tem as suas especializações. Então tem o médico, para cada médico existe uma especialidade. O pediatra, tem o médico especialista em adultos, e assim por diante. E assim para cada ênfase, às vezes, do corpo. Tem um médico que é especialista no pulso, um médico que é especialista na cabeça. A quantidade de conhecimento que a gente tem
não é pouco. O que não falta em nossa época são pessoas que, no conceito humano, são sábias. O problema é que o excesso de conhecimento tem feito que a humanidade se torne arrogante. Não somente na nossa época. E é isso que Paulo está questionando lá na sua época também, dizendo que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Aquilo que o ser humano entende como conhecimento é algo fútil. Por quê? Porque através do nosso conhecimento, porque nós começamos a achar que nós sabemos a resposta de tudo, que nós temos resposta para cada problema do mundo, nós começamos a nos tornar arrogantes. Arrogantes a ponto de dizer nós somos autossuficientes, nós temos a resposta para cada problema do mundo. E na nossa arrogância, Paulo vai dizer que surge então a segunda característica da mentalidade do velho homem. Veja o que Paulo diz no versículo 18 e 19. Ele diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda sensibilidade. Então, devido à nossa arrogância, Paulo vai dizer que nós nos tornamos insensíveis. Então, porque a gente se acha autossuficiente, a gente diz, olha, como eu sei tudo, eu não preciso ouvir mais ninguém. E a partir disso, nós começamos a perder todo o sentido de dor, de percepções daquilo que está à nossa volta. Na medicina, há uma doença chamada síndrome de Hailey-Hailey, alguma coisinha assim, onde a pessoa, com o tempo, ela vai perdendo, no seu sistema nervoso, ela vai perdendo a capacidade de sentir dor, de sentir aquilo que está tocando nela. Então, muitas vezes, ela pode estar botando a mão no fogo e não sentir mais. E, de alguma maneira, quando nós olhamos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está falando, nós perdemos a capacidade de sentir a dor das coisas. Nós nos tornamos insensíveis para as coisas que estão à nossa volta. E aqui, então, é importante a gente, mais uma vez, olhar Paulo falando o que ele quer falar, o que ele quer dizer com isso em outros contextos. E lá em Romanos, capítulo 1, 21 a 24 e versículo 28, Paulo vai dizer por que nós nos tornamos insensíveis da maneira que o mundo é. Ele diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, olha que interessante o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz: por que o nosso mundo vive de uma maneira tão insensível? Porque o próprio Deus nos entregou ao nosso desejo. É isso que Paulo está dizendo. Nós desejávamos viver distante de Deus, sem precisar dele. E o que Paulo vem dizer, então Deus fez a nossa vontade. Ele fez aquilo que a gente queria. Então, se era isso que nós desejávamos, Deus diz: pronto, está aqui. Vocês vão experimentar o que é viver a insensibilidade. Mas o problema é que essa insensibilidade se demonstra em dois níveis e que, de alguma maneira, não é tão bom assim para a gente como a gente achava que seria. Em primeiro lugar, nós vamos ver o quanto nós nos tornamos insensíveis para Deus. Quando a palavra de Deus diz, Paulo diz, Deus nos deixou nesse estado mental reprovável para viver segundo a nossa vontade, os nossos desejos, a gente agora já não consegue mais ouvir Deus. Deus se afasta da humanidade e mesmo que a gente tente ouvir Deus muitas vezes Deus diz: eu não vou falar com você. Assim como o faraó, Deus endureceu o coração e não permitiu que ele amolecesse e obedecesse, a Moisés para deixar o povo ir durante um certo período de tempo, com muitas pessoas Deus continua endurecendo o coração e essas pessoas são insensíveis à voz de Deus porque Deus quer que elas passem realmente por isso até elas aprenderem que elas não podem viver dessa maneira e que o estilo de vida que elas escolheram não é algo bom.
Pode parecer algo ruim, mas é justamente o que nós queríamos. Não depender de Deus e não ter Ele interferindo, falando para a gente o que é melhor para a gente. E Deus está dizendo, então você não vai mais me ouvir. Muitas vezes nós, como cristãos, nos frustramos porque falamos do evangelho para algumas pessoas constantemente e elas não mudam, não aceitam. Mas talvez aqui está a resposta. Paulo está dizendo, muitas pessoas foram entregues à insensibilidade porque era isso que elas queriam. Mas ainda há um outro ponto também que eu acho interessante destacar aqui, é que essa insensibilidade à voz de Deus, que é amor e que é a fonte de toda a bondade para a nossa vida, faz com que a gente se torne sensível também às dores do nosso mundo. Nós vivemos num mundo onde há muito sofrimento. Mas eu pergunto a mim todos os dias e a você, será que ainda nós conseguimos sofrer pelas dores que acontecem no nosso mundo? Será que nós ainda sofremos ou somos insensíveis às notícias da televisão que falam de assassinatos, de pessoas que sofrem com doenças? Será que ainda nós sofremos com as 200 mil mortes do último ano que se passou por causa do Covid? E aí eu estou tocando num ponto que eu mesmo muitas vezes sou tentado a dizer, como a gente ouve, mas será que todas as mortes foram de Covid? Não interessa se foram com Covid ou por Covid. São seres humanos, pessoas que tinham uma família, que tinham uma história e que foi perdida. E não somente por Covid, quantas milhares ou milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da nossa escolha como humanidade de viver longe de Deus e que assim a morte entrou no mundo. Nós vemos sofrimentos à nossa volta o tempo todo. E nós achamos que é normal nós endurecermos o coração e nos tornarmos insensíveis porque a gente acha que se a gente sofrer, a gente não vai conseguir viver. Não vamos conseguir ter motivos de alegria. Então a insensibilidade é um sinal de alguém que tem um pensamento ruim, que vai trazer consequências ruins também para o nosso ano. E não somente isso. Quanto mais insensíveis para Deus, mais essas pessoas se entregam a dois estilos de pensamento no nosso dia a dia, no nosso ano. Paulo vai dizer que a outra característica de pensamento que destrói o nosso ano é a impureza. Olha o que ele diz no versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E essa palavra aqui, impureza, pode dar o sentido somente de coisas assim que a gente considera pecaminoso, quase que só até mesmo no sentido sexual, muitas vezes. E por isso que até eu inverti aqui, eu li o final do versículo e após eu vou voltar para a palavra depravação. Porque a palavra impureza, no seu original grego, vem de pleonectes, que pode significar alguém ansioso por ter mais, ganância, cobiça, desejo insaciável. Então, quando Paulo está dizendo aqui, e que na nossa tradução da NVI vem como impureza, no fundo ele está querendo dizer, impureza tem a ver com todos os nossos desejos que nós não conseguimos controlar. Desejos insaciáveis que a gente busca a todo custo, que é a nossa ganância de sempre querer mais e mais. É por isso que nós vemos, de modo geral, quando nós olhamos para a nossa sociedade, que realmente nós vivemos, por exemplo, uma sociedade consumista. Não importa aquilo que nós temos, nós sempre queremos mais. Não há limites para o desejo humano e é por isso que sempre há espaço para um novo produto. Porque nós nunca estamos satisfeitos com as experiências que nós temos. Sempre queremos uma nova experiência para nos dar felicidade. E de modo especial, que bom se isso tocar os 5 sentidos nossos. Por exemplo, a visão. Nós nunca estamos contentes o suficiente com o filme que foi lançado, com um seriado que foi lançado. Toda semana tem que ter um seriado novo. Toda semana o seriado que eu gosto tem que ter um episódio novo. Quando acaba o seriado, eu fico horrível. Mas eu não posso rever? Não, já bastou isso. Um filme, sempre tem que lançar um filme novo. Ou a gente pode olhar, por exemplo, também para o paladar. Nós vivemos numa sociedade que o nosso desejo é insaciável nos alimentos novos. Eu não consigo ficar indo sempre na mesma lancheria, como diz o gaúcho, né? Lá em Santa Catarina, lanchonete. Mas eu não consigo ficar indo sempre comer o mesmo lanche. Porque a moda é sempre experimentar um lanche novo. O paladar quer algo diferente. É insaciável. E quanto mais caro, parece que melhor é o lanche. Desejos insaciáveis.
É por isso que nós somos consumidores. O problema é que esse desejo insaciável não se limita só a produtos. Coisas, né, que deveriam ser vividas começam a se tornar produtos, né, para a gente. Por exemplo, a própria igreja começa a se tornar um produto, um desejo insaciável. E a gente quer ter uma experiência a cada dia melhor dentro dos nossos cultos. E aí, então, se o louvor já não é mais tudo aquilo, se o louvor, de repente, não foi tão perfeito quanto a gente gostaria, se a pregação não foi tão boa quanto a gente gostaria, se o pastor não conseguiu me tornar, mexer com as minhas emoções ainda melhor do que a última vez, eu preciso de buscar um outro lugar, porque o meu desejo é insaciável. É por isso, querido, que a nossa insatisfação tem feito com que a nossa sociedade consuma de tudo. E o problema é que, como todas as coisas materiais têm um limite, Paulo vai então destacar que há uma outra questão que a humanidade usa para consumir e que ele coloca aqui como um pensamento, né, que mantém a nossa mente, que é de depravação. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A palavra depravação, aqui sim, tem relação com desejos sexuais. É claro que ao longo da humanidade, nós vamos ouvir sempre falar de questões sexuais, de liberalismo. Por exemplo, quando nós olhamos para a época de Paulo, como eu falei na primeira mensagem, ali em Éfeso, existia um templo onde era cultuada, né, uma deusa, e ali eram feitas orgias como se fosse o sacrifício a essa deusa. Orgias sexuais. E nós vamos lembrar, então, que durante o período da Idade Média, onde a igreja, né, dominou muito, durante muito tempo, territórios, começou, então, a ser pregado que a sexualidade deveria ser vivida na monogamia, né, homem e mulher, dentro do casamento, dentro de todo um contexto que era considerado como algo saudável para o casamento. Quando aconteceu o iluminismo, né, a partir do século XVII, nós vamos ver que gradativamente a humanidade foi descaracterizando esse conceito que era considerado divino, algo de uma maturidade sexual, né, por assim dizer, conceito bíblico maduro, para que assim começasse a se dizer que o sexo, a sexualidade, era o principal prazer da humanidade. Por exemplo, Sigmund Freud, né, filósofo da época moderna, ele mesmo dizia que o principal desejo que a humanidade deveria ter, a principal fonte de prazer, era a sexualidade. Como a igreja, né, muitas vezes era conservadora e tentava dizer que isso não era correto, com a ascendência, né, da humanidade no centro da história, de tudo que acontece no nosso mundo, cada vez mais a liberdade sexual começou a ser pregada na nossa cultura. E aí, então, a humanidade não se saciou com aquilo que a palavra de Deus dizia ser como sendo a sexualidade sadia. E nós vamos vendo os desdobramentos do liberalismo sexual em várias facetas da nossa sociedade. Mas a respeito disso, justamente desse liberalismo, que tem a ver com esses desejos insaciáveis, que se demonstram também nisso que Paulo diz como depravação, uma socióloga de Israel, lá da Universidade Hebraica de Jerusalém, Eva Ilous, ela diz o seguinte, eu vou botar a frase aqui para você acompanhar. Vivemos em um mundo colonizado pela hipersexualização dos corpos e das psiques. Psiques é mente. O resultado é a pornificação da cultura. A partir dos anos 70, o capitalismo entendeu que o mercado de bens materiais é limitado por definição. Não se pode comprar 5 geladeiras ao mesmo tempo. E a única coisa que possibilita o consumo infinito é o corpo e as emoções. Essa crescente sexualização se produz em um contexto em que o indivíduo se torna uma mercadoria. Hoje nós consumimos uns aos outros e mostramos os espetáculos de nossos próprios corpos aos outros. Eu não sei se você achou interessante, mas a leitura que Eva aqui ela fala da nossa sociedade, para mim é nítido. Nós não temos, né? Nós vivemos numa sociedade que bens materiais são limitados
E a sexualidade se tornou aquilo que é ilimitado. Por isso que nós vamos vendo cada vez mais as coisas fugindo do controle na questão do liberalismo sexual. Não basta mais só viver a monogamia, por exemplo. Eu preciso de prazeres novos e a sexualidade me possibilita isso. A própria pornografia, se você for fazer pesquisas na internet, há pessoas que trabalham contra esse vício da pornografia, dizendo que na própria pornografia já não existe mais aquele padrão normal, entre aspas, do que era uma pornografia. Agora você vai achar vídeos de pessoas tendo relação sexual entre excrementos do corpo humano, entre urina e assim por diante. Então, olha o nível do desejo insaciável do ser humano de buscar prazer em coisas que não eram nem um pouco natural. Dentro da própria pornografia, que é algo ruim, a coisa vai piorando, o desejo é insaciável. Você percebe o que a Eva diz aqui? Ou seja, olha para as redes sociais nossas, o quanto que nós expomos os nossos corpos para que as pessoas apreciem e olhem para a gente e desejem muitas vezes o nosso corpo. Valores que Paulo está dizendo aqui, que são esses 4, né? Que são, como ele fala aqui, a futilidade, a insensibilidade, a impureza, né, ou a ganância e a depravação, que se você olhar esse tipo de pensamento, pessoas que mantêm um pensamento assim, vivem valores que destroem qualquer relacionamento seu no dia a dia. Uma pessoa que tem pensamento fútil, vazio, que é tão insensível a tudo que está à sua volta, que tem desejos insaciáveis e vive na depravação, destrói relacionamentos. E se você olhar o que Paulo está falando nesse capítulo 4, que eu não li inteiro, no contexto anterior, já no início do capítulo 4, ele está falando sobre a unidade da igreja. Sobre relacionamentos que têm unidade, que mantêm um bom relacionamento. Ou seja, esse capítulo 4 está dentro de um contexto maior que Paulo está dizendo, olha, esse tipo de pensamento destrói relacionamentos. E o que faz com que o nosso ano seja ruim não é justamente os relacionamentos no trabalho, no lar, né, com a nossa família, de amizades. Paulo está dizendo, olha, se o seu ano tem sido ruim ano após ano, é porque você tem vivido nessa mentalidade que destrói relacionamentos. Mas você precisa agora se revestir da nova mentalidade, vestir um novo homem dentro de você. E como que você vai fazer isso? Paulo vai dizer o seguinte, em primeiro lugar, se você quer ter uma nova mentalidade, o evangelho é a fonte da sabedoria. O evangelho é aquilo que você tem que considerar como a sabedoria para tudo que vai guiar o seu pensamento. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, Paulo diz. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, presta atenção. Paulo está dizendo, você quer, por assim dizer, ter bons pensamentos, em primeiro lugar, o primeiro ponto, né? Você vai buscar em Jesus, no Evangelho, a fonte de toda a sabedoria. É na palavra de Deus que você vai encontrar a verdadeira sabedoria para a sua vida e que vai mudar o seu ano de 2021. Querido, quando Paulo diz aqui, ó, é em Jesus que está a fonte de vida, por assim dizer, Jesus, a gente vai entender que ele é a própria boa notícia de Deus que veio à Terra. É o Deus dizendo, olha, eu amo vocês a ponto de entregar o meu filho para morrer no lugar de vocês, para perdoar pecados e dar uma nova vida. Ele é, Paulo diz, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1 que a gente cantou. É ele quem ressuscita e nos dá uma nova vida. Então Jesus é a boa notícia, ele é o evangelho. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo o próprio Jesus. Ouvindo a Bíblia, nós estamos ouvindo a história do mundo que tem a ver com ele, o que ele veio fazer por nós. Ele é a fonte de toda sabedoria, ele é a verdadeira história do mundo. Por isso Paulo diz, olha, você quer ter uma nova mentalidade? Comece lendo as Escrituras. Leia a Bíblia no seu dia a dia. E quando você começar a ler a Bíblia, a sua mente vai ser transformada por 3 conceitos. Primeira coisa, ele vai dizer que você vai ter o entendimento da justiça. Ao revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça. Paulo está dizendo aqui. Então, presta atenção. Quando nós olhamos aqui, pode parecer que Paulo está falando sobre ter atitudes meramente justas.
Tem a ver com isso também. Mas quando a gente olha o termo no seu original grego, que vem de dikaiosum, essa palavra tem relação com a condição que a gente está em relação a Deus. Justiça, no seu original grego, tem a ver com a condição que Deus nos aceita. A doutrina, o modo pelo qual o homem pode ser aprovado por Deus. Então, a primeira consequência disso é que o nosso pensamento passa agora a entender que nós somos aceitos por Deus. Paulo está falando, vocês vão se revestir da justiça, da mentalidade da justiça. Vocês vão começar agora a entender que vocês eram pecadores, que mereciam a condenação de Deus, que mereciam ser destruídos pela mentalidade que vocês têm vivido e têm usufruído, experimentado todos os dias nos relacionamentos de vocês. Mas a justiça de Deus, Deus é justo a ponto de fazer justiça, mas não em vocês. Por amor à criação dele, ele entrega Jesus no lugar de vocês. E agora vocês são aceitos por Deus por causa de Jesus. Então a primeira mentalidade que pode transformar o nosso ano é: Deus nos perdoou através de Jesus e nós somos amados e aceitos por Deus. Então não importa o que vai acontecer ao longo de 2021, não importa se as pessoas não vão concordar com muitas coisas que a gente vai fazer de mudança que são necessárias, mas a gente precisa lembrar, nós somos aceitos por Deus. Na minha mente, na sua mente tem que estar essa lembrança. Eu sou amado e aceito por Deus, e isso muda tudo o que vai acontecer no seu ano, porque você vai ter que mudar atitudes também a partir desse novo pensamento. Pensamento gera mudança de atitudes. Mas Paulo vai dizer também que a segunda coisa que vai acontecer na nossa mente é que nós vamos ser agora, além de ser revestidos na justiça, nós vamos ser revestidos em santidade. E a palavra santidade, quando nós olhamos num primeiro momento, vem à nossa mente a ideia de ser perfeito. Mas não tem a ver com perfeição que Paulo está falando, e no contexto bíblico nunca vai ter a ver, no nosso caso, como ser humano, de ser perfeito. Mas santidade, que no seu original tem a ver com piedade dirigida a Deus, fidelidade em observar as obrigações da piedade. O que isso quer dizer? Tem a ver com coisas que a gente tem que fazer em relação a Deus, a ter um relacionamento com Deus. E a palavra santo, também no seu significado original, também se remete à ideia de separar algo para um uso exclusivo. Por exemplo, você pega esse microfone e você vai usar ele somente para cantar. Você não vai usar ele para bater um prego. O uso exclusivo dele é cantar. E quando Paulo está dizendo, agora vocês vão se revestir de santidade, ele está dizendo, agora vocês vão viver de modo separados, de modo exclusivo para Deus. Buscando a Ele exclusivamente. A mente de vocês vai ser cativa, vai pertencer a Deus. Separem o coração e a mente de vocês para Deus. E agora vocês vão ter a alegria de pertencer a Deus. Quando vocês começarem a ler a Bíblia, vocês vão entender a justiça de Deus e agora vocês vão conseguir ter alegria e prazer de buscar a Deus constantemente. Por último, Paulo vai dizer que na nossa mente vai permanecer a verdade, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. E aqui entra mais um ponto, o último ponto interessante. Mais uma vez, nós vamos olhar o termo original que vem de aletheia, que tem relação com assunto em consideração, verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, verdade moral e religiosas, verdadeira noção de quem é Deus. Quando Paulo está dizendo se revistam da verdade, ele está dizendo agora vocês vão começar a entender quem Deus verdadeiramente é. Lembra do que Paulo falou no último capítulo que a gente estudou, Efésios capítulo 2, que quando ele entendeu o mistério de Deus, ele resolveu aceitar a responsabilidade que Deus estava colocando sobre ele, o mistério de Deus, e é isso que ele está dizendo, você vai entender verdadeiramente quem Deus é. Longe de Deus, insensíveis à voz de Deus, nós ouvimos aquilo que o mundo ensina a respeito de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos começar a entender a justiça de Deus, o amor dele, vamos começar a entender que nós queremos ter prazer e alegria de buscar ainda mais a Deus, e nós vamos entender de verdade quem Deus é.
como eu já falei, esse Deus que é bom, esse Deus que nos ama e esse Deus que entrega Jesus em nosso lugar. E quando esses valores que estão aqui, justiça, santidade e verdade, permanecerem na nossa mente no ano de 2021, esses valores vão gerar união na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 4. Quando você tiver o novo homem, a nova mentalidade desse novo homem em você, os seus relacionamentos vão mudar. Tudo na sua vida vai mudar. Todas as coisas na sua profissão, no seu casamento, no seu relacionamento de amizade vão mudar. Não é isso que você tanto deseja? Então você precisa ter esses conceitos. E aí eu quero encerrar com 3 perguntas, como sempre, para ser mais prático. Em primeiro lugar, você consegue perceber o quanto a cultura tenta dominar a sua mente? Você consegue perceber o quanto que a cultura tenta dominar a sua mente? Talvez, se você não está percebendo o quanto que o mundo à sua volta tenta moldar a sua mente, o seu coração, talvez você vai começar a perceber o quanto você tem vivido na futilidade e na insensibilidade, dominado por desejos incontroláveis e talvez até depravados, como Paulo diz aqui. Se você não está percebendo o quanto que a mídia, a televisão, o Instagram, as redes sociais de modo geral, o Facebook, tudo à sua volta está tentando moldar a sua mente em todos os sentidos, principalmente no conceito do que é felicidade, quer dizer, se entregue aos seus desejos. Quanto mais desejos você tiver e viver declaradamente a busca por eles, você vai ser feliz. Se você não percebe isso, talvez você esteja vivendo na mentalidade do mundo, né, do velho homem, e por isso que você tem vivido ano após ano com tantas infelicidades. Segunda pergunta para você. Você percebe que há algum desejo insaciável em sua vida que precisa de libertação? Você percebe que há algum desejo insaciável em sua vida que precisa de libertação? E aqui realmente é qualquer desejo. Talvez você seja alguém consumista, que vive comprando coisas pelo desejo, né, de se sentir feliz e o bem-estar. E cada vez que você compra coisas que nem precisa. E você tem dívidas enormes por causa disso, porque você não consegue controlar esse desejo. Porque você tem a alegria e o prazer em comprar. Talvez a sua alegria está no lazer. Desejo incontrolável de viver somente passeando, festejando tudo mais e estando em festas. Algo incontrolável. Talvez a sua alegria, né, o desejo insaciável está na parte de comer, no paladar. E, de repente, você come incontrolavelmente e você tem destruído a sua vida, a saúde, e você precisa mudar, mas você não está conseguindo. Talvez o problema seu seja a sexualidade. E um dos grandes males do nosso mundo, se você for pesquisar, é a pornografia. E é um assunto pouquíssimo tratado dentro da igreja. Onde milhares de cristãos, se você for buscar em pesquisas, muitos e muitos cristãos que estão dentro das igrejas são viciados em pornografia. E não conseguem se libertar disso. Se você tem algum tipo de vício, algo que você precisa de libertação, eu quero fazer 2 convites para você. Em primeiro lugar, hoje, a orar pedindo para Deus para te libertar. E, em segundo lugar, a você buscar alguém que possa te ajudar. Seja um irmão na fé confiável que você possa compartilhar e que ele vai caminhar com você com isso. Eu, como pastor, me disponho também, mas que você tenha a coragem de dizer para Deus hoje, Deus, de hoje em diante eu quero me libertar desse desejo incontrolável que está dentro de mim e que está dominando e destruindo a minha vida. Por último, quanto tempo do seu dia você dedica para aprender sobre a verdade de Deus? Quanto tempo do seu dia você dedica para aprender sobre a verdade de Deus? Se aquilo que vai moldar a nossa mente, que vai fazer o nosso ano ser diferente, é a palavra de Deus, que vai gerar justiça, santidade, verdade na mente, e aí vai transformar tudo à nossa volta, os nossos relacionamentos. Se é a palavra de Deus que vai gerar isso, justiça, santidade e verdade, o quanto de tempo você tem tirado todos os dias para ler a Bíblia? Não é ler somente por conhecimento. Não é para ser sábio. É ler para você conseguir ouvir Deus falando com você.
Se você tem lido e não está ouvindo, talvez você está insensível. Você precisa reconhecer diante de Deus pedindo perdão hoje e dizer, Deus, eu quero voltar a começar a ler a tua palavra todos os dias. Pelo menos um período do dia com bastante calma para ouvir a tua voz e deixar que eu entenda a justiça, que eu comece a voltar a ter prazer, porque o teu Espírito Santo em mim vai gerar esse prazer, e eu vou começar a entender quem tu és e vou ter ainda mais alegria de te buscar e tudo na minha vida vai ser transformado. Mas você precisa tomar essa decisão. Pedir por libertação de Deus e pedir então também que de alguma maneira você consiga hoje tomar a atitude de começar a ler a palavra novamente. E eu quero então, como eu tenho feito nos últimos cultos, cantar um hino que se você conhece, você pode cantar, ou então assim ouvir ele como uma oração. Que através dele você possa dizer para Deus, que é isso que o hino fala, que Deus não seja somente uma parte da sua vida, uma pequena parte que talvez se resume a você ouvir ele falando num culto online, num culto presencial, em 1 hora, 1 horinha e pouquinho. E a gente talvez já reclama que a pregação, a mensagem, o culto foi longo, mas que Deus seja tudo na sua vida. Cante comigo e use esse louvor como oração. Que sejas meu universo, que quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia o dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento
e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Senhor Deus, o nosso desejo, Pai, diante dessa palavra que é viva e que fala conosco nesse culto online. O nosso desejo, Senhor, é que nós não permaneçamos com a mesma mentalidade, Senhor, destrutiva das nossas vidas. Essa mentalidade do mundo, Senhor, que tem nos influenciado e que tem destruído os nossos relacionamentos. Pai amado, nos perdoe por vivermos moldados à cultura desse mundo, que é tão insensível, Deus, que é tão fútil e que alimenta, faz com que os nossos desejos insaciáveis continuem sendo alimentados e assim cada vez queiramos mais e mais coisas que não nos satisfazem, que não nos trazem felicidade verdadeira. Por isso, Deus, nós pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos liberte daquilo que nos aprisiona, daquele desejo mais profundo que não se sacia e que precisa ser saciado somente em Ti. Senhor Deus, nós queremos nessa noite pedir que o Teu Santo Espírito venha libertar cada pessoa que está assistindo essa mensagem naquela área que ela precisa. Seja um consumismo de materiais, seja algo talvez na linha dos alimentos, Deus, seja também a própria questão sexual, Senhor, de pornografia e tantas outras questões que envolvem a sexualidade, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa libertar essa pessoa para que ela consiga finalmente Te buscar e a vida ser gerada nela. Que Tu, Senhor, possa ser aquilo que sacia completamente todos os desejos dessa pessoa, que ela descubra em Ti aquele desejo que ela sempre procurou ser saciado e não encontrava. Senhor Deus, que a Tua palavra, na leitura da Tua palavra a cada novo dia, a gente consiga entender essa justiça, esse Teu amor por nós. Que Tu aumente o nosso desejo de Te buscar e que a gente queira se consagrar nossa mente, coração e corpo para Te buscar, Senhor, em todos os momentos, a cada dia, a cada segundo da nossa vida. E que a Tua verdade, Deus, a realidade de descobrir quem Tu és, faz com que a gente nunca mais se afaste de Ti. Senhor Deus, que nunca mais a gente precise de qualquer outra coisa para saciar o nosso desejo, saciar o nosso íntimo, saciar o nosso ego. Senhor, nos torne pessoas humildes, que entendem que somente em Ti, que tudo que nós precisamos para que o nosso ano de 2021 seja bom, és Tu, Senhor. É estar num relacionamento contigo. E todas as áreas da nossa vida, todos os outros relacionamentos vão ser transformados. Buscar a Ti em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido, muito obrigado pela tua companhia e que assim você não se esqueça de ao longo dessa semana e ao longo de cada dia desse ano, você ter um tempo de buscar a palavra de Deus. E eu gostaria de dar até uma sugestão. Se você gosta de usar o celular, há uma Bíblia chamada YouVersion, que ela tem devocionais que você pode escolher para uma semana, para vários meses, às vezes, né? Você escolhe o tema que você quer ouvir um pouco, Deus falando com você, de alguma maneira, necessidade, talvez. Você pode baixar esse aplicativo e ele mesmo, nos planos, ajuda você a lembrar de ler a Bíblia. Você bota lá os avisos e ele vai estar lembrando. Então, se você talvez é um pouco esquecido, ajuda ainda mais nesse processo. Mas não se esqueça, bote esse propósito, porque somente na leitura da palavra, o seu ano, a sua mente vai ser transformada e o seu ano vai ser transformado. Uma abençoada semana para você, um abençoado final de semana, né, se você está assistindo na quinta-feira, ou uma abençoada semana, um abençoado dia também, que Deus guarde a tua vida, que Ele renove a tua vida e te dê um abençoado ano. Semana que vem a gente está de volta com a última mensagem dessa série, Tudo se fez novo, e a gente quer entender de um novo desafio que fica para a nossa vida diante dessa mudança que está acontecendo. Qual é o desafio que fica para a gente? Até semana que vem, um grande abraço.
Sua frente, o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandece em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,